A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Nós estamos numa sequência de estudos sobre Trindade. Falamos sobre a questão da pessoa de Cristo, né, as heresias históricas a respeito da pessoa de Cristo. E também nós vamos falar agora sobre a pessoalidade do Espírito Santo e Trindade. Bem, é um assunto muito extenso, porém, vou tentar resumir isso, ver se é possível fazer isso em um ou dois vídeos. Talvez eu consiga concluir isso agora, tá ok? E a gente precisa concluir esse assunto para retomarmos, então, aos estudos da Bíblia, capítulo a capítulo, curso bíblico online. Eu sei que muitas pessoas estão com saudade, né? A gente vai voltar a estudar esses temas. Então vamos lá, sem demora, a gente vai falar aqui sobre a pessoa do Espírito Santo, principalmente começando sobre os nomes do Espírito Santo. Bem, você vai ver na Bíblia falar sobre Espírito de justiça, Espírito purificador, Espírito da promessa, Espírito de vida, Espírito de adoção, Espírito da graça, Espírito da glória, da verdade, da sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor, enfim. São vários os nomes que estão relacionados com o Espírito Santo. Sobre a divindade do Espírito Santo. Vou pegar três referências aqui principais, tá? Aqui em Juízes, você anota aí para você ter esse texto. Aí vai falar o seguinte: e vindo ele a Leí, os filisteus, está falando de Sansão, lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor, vou sublinhar aqui o Espírito do Senhor, que é o Espírito de Ud, Reva, Virre, de Javé, Jeová, poderosamente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho. Ele vai ferir aqui aquele evento que ele vai pegar uma queixada e vai ferir 1000 homens. Logo à frente, o que vai acontecer? Falando sobre Sansão, né? A Dalila fala: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e tal. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda essa vez como antes, né? Dantes ou da outra vez, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor, olha aí, o Senhor se tinha retirado dele. Ou seja, aqui é o Espírito do Senhor que estava sobre ele. E isso deixa bem claro que o Espírito do Senhor é Deus. Porque aqui ele fala, Deus havia se retirado dele. Como que Deus tinha se retirado? Quando o Espírito de Deus se retira de Sansão. Tá ok? Outro texto importante, quando nós temos Ananias e Safira, né? Pedro fala com Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Né? E aí, logo à frente, ele fala, porque formaste esse desígnio no teu coração, não mentiste a homens, mas a Deus. Ou seja, novamente, nós temos aqui mais um texto mostrando claramente que o Espírito Santo é Deus. Portanto, algumas pessoas têm aquela ideia assim de que o Espírito Santo não é divino. Isso já aconteceu na história. E alguns ainda pensam assim, que não pode adorar o Espírito Santo, é idolatria, isso é um absurdo. Irmãos, a própria Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Eu devo adorar a Deus. Então, isso cai por terra. E tem ainda outro texto para apresentar para vocês, que é esse texto aqui de Êxodo, né? Quando fala assim, chamou aquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor. Tentaram ao Senhor, a Jeová. Né, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Detalhe que Deus havia prometido que habitaria entre eles ou dentro deles, né? E é interessante porque eles tentaram a Deus. Como? Aqui em Hebreus nós temos, portanto, como diz o Espírito Santo. Olha o que o Espírito Santo está dizendo. É o Espírito está falando. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações. E isso o Espírito Santo estava dizendo nas Escrituras, que estavam escritas. Agora, o autor aos Hebreus, novamente inspirado, ele fala, olha o que o Espírito Santo falou. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Ou seja, de novo, você vê que o Senhor é o Espírito Santo é o Senhor. Você vai ver isso claramente, que isso está relacionado a Deus. Algumas pessoas pegam esse texto aqui, Deus é Espírito. Sim. E Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Mas aqui fala assim, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Porque, na verdade, você só tem uma maneira de adorar a Deus. Né?
Em espírito. Não tem outra forma de você adorar a Deus, porque Deus quer que seja adorado em espírito, e é verdade. Então, assim, quando fala sobre isso, ele está falando assim, olha o contexto. Não vai ser aqui no templo em Jerusalém, ou lá no templo, não vai ser aqui no templo, no Monte Gerizim, que eles estavam conversando ali com a mulher samaritana, nem no templo em Jerusalém. Deus não quer que você fique adorando assim com essas coisas, com esses objetos. Deus quer ser adorado em espírito. Esse é o contexto de falar que Deus é espírito. Ora, a Bíblia fala que Deus é amor, que Deus é verdade, que Deus é luz, que Deus é fogo, consumidor. Ora, isso não quer dizer simplesmente que Deus é fogo, mas quer dizer que Deus é fogo, Deus é amor. Deus não é simplesmente um sentimento, Deus é amor, mas ele não é apenas um sentimento. Deus é luz, então Deus é apenas luz. Então a questão de falar que Deus é espírito aqui está apontando para o contexto que é a relação da adoração. Tudo bem? Vamos lá. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, o Senhor é Espírito e tem um Espírito? Como é que fica isso? Ele é Espírito ou ele tem Espírito? Como é que pode um Espírito ter um Espírito? Percebe? Então vamos lá. O Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Ele vai falar, né? A glória do Senhor. O Senhor, o Espírito. Então, tanto o Pai, Filho e Espírito Santo são chamados de Senhor. Essa que é a questão. A pessoalidade do Espírito Santo. Um detalhe, alguns nomes que o Espírito Santo recebe em relação aos seus atributos e a sua ação. Espírito Santo, claro, né? Espírito de Deus, Deus de modo geral. Espírito do Pai, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor. Aí qual Senhor que é esse? O Pai ou o Filho? Porque o Pai é Senhor, o Filho também é Senhor. E o Espírito é Senhor, como nós vimos. Espírito de Jesus Cristo, 7 Espíritos de Deus, essa é uma maneira também de Deus se referir ao Espírito Santo. Um só Espírito, que faz ali a unidade do corpo de Cristo. Então, veja bem, é o Espírito do Pai? É o Espírito de Cristo? É o Espírito Santo? Então, são as formas de Deus se referir ao Espírito Santo. Tá? São várias. Principalmente essa aqui. Ó. Tá? Então, vamos lá. Por isso que ele se relaciona tanto com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Quando fala do Espírito Santo habitando em nós, é verdade, o Espírito Santo está habitando em nós, mas também o Pai está habitando em nós, o Filho está habitando em nós. Por isso ele fala, viremos e faremos nele morada. Como que o Pai, que está à direita, o Filho está à direita do Pai no céu, como que eles habitam em nós? Por meio do Espírito Santo. Por isso, quando o Espírito Santo está em nós, o Pai e o Filho estão em nós. Porque, na verdade, ele recebe todos esses nomes aqui. Ó. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Jesus falando. Aqui ele está falando que é o Espírito do Pai. Já aqui, vai falar assim, Paulo diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, isso claramente está relacionando que Cristo é Deus. Isso é óbvio. Esse tal não é dele. Porque por ele, né, que é Cristo, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então você vê aqui Jesus, né, o Pai e o Espírito. Então você percebe, ninguém pode chegar a ter acesso ao Pai a não ser por meio de Cristo. Mas o Espírito nos convence do pecado e nos liga a Cristo. Entende? Vamos lá. Existe o Pai, existe o Filho e o Espírito Santo. É uma pergunta. Sim, existe e isso não pode ser negado. Ok? O problema é que é quando confundimos pessoalidade, tá aqui o termo pessoalidade, com divindade. Há 3 pessoas, porém um só Deus. Não são. A igreja nunca afirmou que há 3 deuses. Isso aqui não. Ninguém nunca afirmou isso.
Por isso, quando a pessoa ela vai orar, ela vai orar com o coração totalmente disposto a falar com o Senhor, né? Então ela vai orar e fala assim, Senhor, ouça a minha oração. Senhor, tem misericórdia de mim. Peraí, mas você acha que ele tem uma preocupação na mente de ter três deuses e ele ter que ficar assim, mas quem vai entender minha oração? Quem é o Senhor da minha oração? É o Pai, é o Filho, é o Espírito que nos foi dado? Quem que vai receber essa oração como Senhor? Porque o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, ou vai negar que o Pai é Senhor? Porque fala que Cristo é o Senhor, né? Então, você ora tranquilamente, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E aí, como você sabe que há um só Deus, você está se dirigindo a sua oração a Deus. Agora, a questão toda é o seguinte, quando eu falo aqui que há três pessoas, eu vou explicar sobre esse detalhe, pus até um asterisco para não esquecer. A, a palavra pessoa hoje para nós, ela está muito relacionada conosco. Eu sou uma pessoa. Aí você olha para você no espelho e fala assim, peraí, se há três pessoas, então tem que ter três deuses. E isso é um equívoco muito grande. Por quê? Porque a palavra pessoa no português, ela pegou um significado em que ela não tem na sua origem, nem na época no latim ela tinha, e do grego. Porque, na verdade, a definição do termo, quando falou assim, são três pessoas mais um só Deus, né? Três hipóstases e uma ousia, a ideia de pessoa ali não era, hipóstase não aponta para a pessoa do que nós conhecemos como pessoa hoje. Mas o português é uma língua bem mais pobre do que o grego, nesse sentido, tá? Do conceito. Então a igreja nunca afirmou que há três deuses, mas sim há três hipóstases. E é aqui que eu quero que você entenda uma questão importante, porém um só Deus. O que é hipóstase? Substância, né? O termo passou a ser um sinônimo da palavra persona no latim, certo? O indivíduo de uma natureza racional, daí pessoa em português. Só que persona, pessoa, não esclarece muito bem o termo hipóstase, tá? Então, a maioria das pessoas confundem pessoalidade com corporeidade. Esse é o problema claríssimo. Não há necessidade de corporeidade para que haja pessoalidade. Você entendeu o que eu disse? Não é necessário haver corporeidade para que haja pessoalidade. Um exemplo disso. Os espíritos imundos são personas, são pessoas, têm pessoalidade. Tá? Então, uma persona é determinada pelos seus atributos pessoais e não pelo seu corpo. Não é porque tem um corpo que é pessoa, não. É porque tem atributos pessoais. E aí sim é pessoa. Um espírito imundo, ele não tem corpo e ele entra nas pessoas, nos porcos, você vê lá na Bíblia falando sobre isso, mas ele não tem corpo, mas é uma pessoa. É essa que é a grande questão. Então o Espírito Santo tem as propriedades básicas de uma pessoa: inteligência, consciência própria, consciência moral. Por exemplo, ele dá os dons segundo o que ele quer, para aquilo que for útil, né? Um detalhe aqui de uma heresia antiga, o macedonianismo, de Macedônio I, foi um movimento herético que surgiu em meados do século IV e que negava, olha aí, ó, negava a divindade do Espírito Santo. Por que só no século IV o macedonianismo vai fazer isso? Porque, como eu já mostrei no vídeo sobre a pessoa de Cristo, você observa que no início o ataque sempre foi a pessoa de Jesus. Então, houve ataques também à pessoa do Pai, é lógico. Tá? Houve ataques depois à pessoa do Filho, e isso foi assim tão intenso que se arrastou por muito tempo e foram vários, vocês viram, foram várias heresias. Mas aí depois eles começam, meio que a igreja dá um basta nisso, acabou, não se fala mais nisso, depois que foi sanado todos aqueles problemas, né, cristológicos que vocês viram lá, quão graves eram, aí eles começam então, o macedonianismo começa a negar a divindade do Espírito Santo, e é claro, isso está negando a pessoalidade dele também.
Então, os seguidores dessa nova abordagem radical também foram chamados de pneumatômacos. Pneumatômacos, né? Ou seja, adversários do espírito. Você vai pesquisar esse termo aí e você vai encontrar isso em algum material de história da igreja ou só você digitar no Google que você vai achar os pneumatômacos. E aí você vê quão problemático é isso, né? Porque a igreja para, então, de enxergar a figura do Espírito Santo como quando você tira dele a pessoalidade, você tira dele o status de pessoalidade, você simplesmente faz com que o Espírito Santo meio que apague da memória da igreja, tá? Então vamos lá, a definição é essa: 3 hipóstases em uma ousia, ou essência. Hipóstase, né? Tá aqui. Eu já tinha falado sobre isso. Então, quando a gente fala que há um só Deus, nós estamos falando disso aqui, ó, tá? Mas Deus se apresenta, se manifesta, ele se revela, né, como Pai, como Filho e com o Espírito Santo. Só um relato, um rabino ortodoxo Tzvi Nassi, que reconheceu Yeshua, Jesus, como Mashiach, né, declarou que Yahvé, Yud-He-Vav-He, é um. Mas, olha que interessante, mas esse ex-rabino ortodoxo, convertido a Cristo, né, possui 3 kinumê, ou kinumá. Kinumá é o quê? Kinumê é plural, tá? Então ele está falando 3 kinumês, ou seria kinumá é singular. Então a definição dele é interessante, porque ele fala palavra em aramaico com múltiplos sentidos. Aqui no mar, né? Significa manifestação, essência, olha aí que interessante, natureza, aspecto, qualidade, substância. Essa é a definição de Kinumá. Se você parar para observar, percebe-se que o conceito grego de hipóstase, lá do princípio, equivale ao conceito semita de Kinumê. Certo? Embora as pessoas vão falar, não, mas é um pouco diferente e tal, mas você vai observar que aqui está falando da substância, tá? E aqui também está falando a mesma coisa, só que você está falando uma coisa em grego e outra coisa em aramaico. O detalhe é que a palavra passa a ser traduzida hipóstase para o latim como persona, e como eu falei, do latim é traduzida para o português como pessoa, e aí nós temos um problema entre o significado e o significante. Porque hoje, quando fala de pessoa para você, vai soar na sua mente o quê? Qual é a imagem que vem na sua mente? Vem um corpo. E aí é o problema de confundir corporeidade com pessoalidade. Não pode confundir, senão você não vai entender isso nunca, né? Já é complexo, imagina. Então eu vou falar um pouco sobre a hipóstase do Espírito Santo. Jesus fala assim, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai. Né? Ele fala aqui também, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, olha, ele fala interessante, Jesus fala que o Pai vai enviar em meu nome, em outros momentos ele fala que eu vou enviar. Tá vendo? Eu, da parte do Pai, vos hei de enviar. Por isso, as figuras que você percebe do Pai, do Filho, do Espírito Santo, elas se fundem. Em vários momentos você vai ver algo que está falando que Deus está fazendo alguma coisa e você vai pesquisar para saber quem está fazendo, se é o Pai, se é o Filho, se é o Espírito Santo. A mesma coisa que o Pai faz, o Filho faz, o Espírito faz, em várias ocasiões. É lógico que existem funções determinadas, em que cada um está fazendo um determinado papel, principalmente em determinados períodos da história. Ora o Pai está fazendo, ora o Filho está fazendo, ora o Espírito está fazendo. Você tem a figura do Pai, por exemplo, como aquele Deus em que todas as coisas estão criadas nele. Ele é tão grande, ele é tão magnífico, ele é tão, parece um Deus tão distante pela sua grandeza, embora ele não é distante, mas ele está próximo e está em nós, que você vê a figura do Pai como aquele Deus que todas as coisas, ele é tão maior do que a sua criação que tudo está nele. Tudo está dentro dele, não ele dentro da criação, mas a criação dentro dele. E é o que a Bíblia fala. Só que essa é a imagem que nós temos do Pai, mas essa é a própria imagem de Deus, em sua totalidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aí Deus se revela
como filho. Aí já é aquela imagem que o homem tinha de um Deus distante, um Deus grandão e que parece que nós somos irrelevantes para ele. Agora ele vem como homem, morre numa cruz, caminha conosco nessa terra, né? Abraça os seus discípulos, enfim, é um Deus que está ali como um de nós. Agora, mais do que isso, a revelação de Deus ainda faz algo interessante. Aquele Deus grande, criador, um exemplo da figura do Pai, aquele Deus que parece que é intangível, ele vem e se deixa ser tocado. Esse é Cristo. Aí Jesus vai falar assim, não, mas espera aí, o Consolador que eu, da parte do Pai, vos enviarei. Aí agora, esse Deus não está apenas andando conosco, agora ele está em nós, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E é assim que nós nos unimos a Deus. Olha que interessante, ele fala, aquele Espírito de verdade que procede do Pai. Você vai entender isso aqui, é muito legal. Procede do Pai. Ele testificará de mim. Olha para você ver, há alguns pronomes interessantes. Aquele, o Consolador. Quando vier aquele Consolador, que eu vou enviar, se você está enviando alguém, né? Não simplesmente aqui ele está falando de enviar uma coisa, porque ele usa pronomes pessoais para falar sobre esse alguém que ele está enviando. Ele procede do Pai, mas ele não é o Filho e não é o Pai. Nós vamos ver por quê. Ele testificará, ele vai dar testemunho de mim. Não é uma coisa, não é uma força, não é um vento simplesmente. Mas ele é o Consolador, ele tem uma ação de consolo, né? Inclusive, ele não é apenas o Consolador, ele é outro Consolador. Porque a palavra paráclito ou paracleto, ela é aplicada para Cristo também, mas no sentido de advogado. Aqui, ele é aplicado ao Espírito, a mesma palavra, no sentido de consolo, que vai estar em nós. Veja bem, ele procede do Pai. Agora é interessante essa questão da procedência, porque eu coloquei aqui um asterisco por causa disso aqui. Ó. Imagine isso aqui, é a ousia de Deus, a essência de Deus. Só tem uma essência, tá ok? E aí, você precisa pegar dessa essência e enviar para alguém, né? O que vai acontecer? Isso aqui, ó. Porque a palavra procede significa ir embora, sair, partir, escapar. Então o Espírito Santo, a partir do momento que ele é enviado para nós, tá? Ele é a mesma essência, a mesma ousia. É isso que é a questão da ousia. Ou seja, você está vendo aqui, se eu pegasse uma vela lá, enchia uma vela com a pontinha lá, é o mesmo fogo, se tratando da origem, a mesma potência. Tá certo? De modo que se eu falar que esse aqui é esse, é a mesma coisa. Você vai ver isso na Bíblia. Vou te dar um exemplo que os gregos copiaram. Por exemplo, a tal da tocha olímpica. Né? Eles falam que aquela tocha não pode apagar porque ela foi acendida no fogo lá de, se eu não me engano, de Atenas, né? Se eu não me engano. E você vai ver que a Bíblia tem uma relação com essas coisas. Mas vamos deixar isso aqui só para você entender. O Espírito Santo, a partir do momento que ele é enviado, aí Jesus chama ele de um outro. Percebe? Esse outro que foi enviado, ele vai agir de maneira pessoal, não corpórea. Aí que é a confusão, mas pessoal. Então vamos ver aqui. E essa questão aqui está relacionada com a hipóstase, né? Que nós estamos falando sobre essa questão da hipóstase. A partir do momento que ele procede, ele é uma hipóstase, né? Hipóstase de Deus. Vamos lá. Olha que texto interessante. O fogo que está sobre o altar arderá nele e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã e sobre ele porá em ordem a lenha, o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aí vai falar o seguinte, essa foi a ordem dada por Deus. Porque o fogo saiu de diante do Senhor. Aí, eu não estou falando em relação ao Espírito Santo, estou só ilustrando para você entender a questão do fogo, de ser o mesmo fogo, mesmo quando você pega uma tocha daquele fogo e leva para outro lugar.
Então, o fogo saiu diante do Senhor. A ideia é que Deus acendeu o primeiro fogo e que eles deveriam manter aquele fogo ali. E consumir o holocausto, a gordura sobre o altar, e aí tá. Aí, Levítico 16, 12 fala assim: tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar. Não era para pegar outro fogo. Tinha que ser aquele fogo. Por quê? Por causa disso, porque aquele fogo que está sobre o altar tem a mesma essência. Não era para acender com outro fogo. Tinha que pegar o incensário, né, com o fogo do altar. É uma exigência de Deus. Lembra que Deus acende o fogo do altar. Aí, o que vai acontecer? Você vê em Apocalipse, o anjo tomou o incensário, como está escrito aqui, encheu com o fogo do altar. O anjo não pega o incensário e acende com outro fogo. Tem que acender com o fogo do altar. Percebe? Porque não é um outro fogo, mas a partir do momento que ele acende e leva, você vê uma outra tocha. Sim, você vê uma outra chama, mas é o mesmo fogo. Agora, veja bem. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E os filhos de Arão, olha aqui, isso aqui está no finalzinho do capítulo 9 de Levítico. Deus acendeu o fogo saiu de diante do Senhor. Só que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram fogo nele. Olha! E colocaram incenso sobre ele, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenaram. Deus não falou para pegar um outro fogo, era para pegar do fogo do altar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho. Entendeu a questão da essência da usia? Tinha que pegar daquele fogo. Mas a partir do momento que você tira aquele fogo, é o mesmo fogo, porém uma outra chama, uma outra tocha. A essa tocha é que nós estamos chamando de usia. Ok? Jesus fala, porque não sois vós que falará, mas o Espírito de vosso Pai, o Consolador, procede do Pai. Olha que interessante, de sorte que Cristo, está implícito na mensagem, Cristo, exaltado pela destra de Deus, olha aí, ó, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, vos derramou isto, que agora vós vedes e ouvis. Algumas pessoas falaram, mas isto é uma coisa. Olha, o texto grego é esse aqui, ó, touto. Touto, ele pode ser traduzido como isto, aquilo, aquele, aquela, essa, esse. Vamos lá? Todo o conceito do grego lhe permite ler da seguinte forma: a promessa do Espírito Santo derramou esse ou este, que vós agora vedes e ouvis. Só adiantando para alguém não tentar descaracterizar, tá? Também é neutro, como também o touto é neutro. Da mesma forma que a palavra criança, tecton, pode ser neutra, embora uma criança é uma pessoa, é óbvio que uma criança é pessoa, né? Mas vamos lá. E porque sois filhos de Deus, sois filhos, né? Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. Veja bem, aqui fala que é o Espírito do Pai. Aqui fala que é o Espírito do Filho. Não há confusão de pessoas dentro da Trindade. Tá ok? Que clama Abba Pai. É o Espírito do Pai, é o Espírito do Filho, é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está em nós, o Pai está em nós, o Filho está em nós, mas o Pai está no céu e o Filho está no céu. E o Espírito está aqui, em nós. Olha que coisa chique. Deus fala, eu rogarei ao Pai, o Pai, ele vos dará outro Consolador. Ele não fala, ele vos dará a si mesmo, nem fala, ele me enviará de volta, não. Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E é aqui que nós conseguimos ter a unidade com o Pai e com o Filho. E com o Espírito, é óbvio que ele está em nós. Mas nós não nos tornamos Espírito Santo, nesse sentido não, tá? Nós somos santificados pelo Espírito. Deus age em nós por meio, olha que interessante, por meio do Espírito Santo. Ou seja, quando o Espírito Santo faz alguma coisa, né, Deus, na sua totalidade, está fazendo isso em nós. O Pai está fazendo, o Filho está fazendo, o Espírito está fazendo. Mas o Consolador, ou o Espírito Santo, para ficar bem claro, a quem o Pai enviará em meu nome, esse quem? Esse Consolador, que é o Espírito Santo, vos ensinará
esse outro que foi enviado pelo Pai está ensinando todas as coisas e vos fará lembrar. Vos fará lembrar. Não é uma coisa que está nos fazendo lembrar, não é uma coisa que está nos ensinando, mas é um ser pessoal. Tá certo? De tudo que vos tenho dito. Mas quando vier o Consolador, que eu, olha aí, agora Jesus diz, eu da parte do Pai vos hei de enviar, ou seja, aqui o Pai enviará em meu nome. Aqui ele fala, eu da parte do Pai vos hei de enviar. Aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Olha que interessante. Procede do Pai. Em outro texto fala que ele é o Espírito de Cristo, Espírito de Jesus Cristo, o Espírito do Filho. E também é o Espírito do Pai. Só para você ver como que é legal, né? Vamos partir para uma outra parte interessante também. Igualmente complexa, mas talvez um pouco mais, né? Mas eu acho que vai ser bom para você trabalhar esse ponto. A triunidade divina. Vamos lá. A expressão trindade não se encontra no texto bíblico. Aí algumas pessoas chegam e falam assim, pronto, acabou, isso nem está na Bíblia. Assim como não estão os termos livre-arbítrio, afinal de contas, livre-arbítrio não encontra na Bíblia. Só porque trindade não está escrito esse termo, né? Você também não encontra na Bíblia o termo juízo final, ou não existe um juízo final. Milênio, não existe milênio na Bíblia. Pecado original, e entre tantos outros textos, a Bíblia fala do pecado original, a Bíblia fala do livre-arbítrio, claramente, a Bíblia fala do juízo final, a Bíblia fala do milênio e fala da Trindade. Não é porque não está escrito que o conceito não está. Então, entre tantos outros termos utilizados para explicar alguma coisa ou evento, embora tais conceitos claramente estão contidos nas Sagradas Escrituras. Ou seja, são termos didáticos que resumem uma doutrina ou parte dela. Tudo bem? Então esse argumento que não está escrito Trindade na Bíblia, isso é uma falácia, é óbvio, né? Vamos lá. Trindade significa um único Deus. Único Deus. A igreja sempre foi monoteísta, nunca a igreja definiu 2 deuses, 3 deuses. Isso não. A igreja nunca, nenhum cristão chegou e falou assim, não, eu creio em 2 deuses e 3 deuses. Não. Um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Lembrando que aqui eu estou falando de hipóstase, né? Vou ter que usar essa palavra, infelizmente, do português, mas subsiste em 3 hipóstases, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A maior dificuldade que temos hoje com a expressão pessoa é a disparidade linguística da época na relação significado e significante. Pois é, para eles, quando falavam hipóstase, eles não tinham essa ideia de corpo, como nós temos, né? Para nós, pessoa é um corpo, enquanto o termo original grego, hipóstase, usado na definição à época dos debates, nunca teve esse propósito, nunca. Todos sabem que Deus Pai é uma pessoa, óbvio, devido aos seus atributos pessoais, embora as Escrituras afirmam que ninguém o viu. Então, quer dizer, não está falando de corpo, não estou falando que ele tem ou deixou de ter corpo. O que eu estou dizendo é, ninguém viu ao Pai, mas todo mundo reconhece o Pai como uma pessoa por causa dos seus atributos. Entende o fato? Assim como age o Pai, e o Filho, o Espírito Santo também. Né? Ele atua, ele fala, sonda pensamentos, né? Ensina, conduz, guia. O Pai sonda, sonda, o Filho sonda, sonda, o Espírito sonda, sonda. O Pai fala, fala, o Filho fala, fala, o Espírito Santo fala, fala. Né? Ensina, conduz, guia, intercede, dá dons, chama homens para o ministério, capacita, pode ser entristecido, pode ser resistido, pode ser blasfemado, ordena, ama, fortalece e etc. Várias outras atividades o Espírito Santo opera no nosso meio. Como eu falei, por exemplo, ele dá dons aos homens segundo o que ele quer. Né? O Espírito Santo tem as propriedades básicas de uma pessoa, como inteligência, consciência própria, autodeterminação, consciência moral. Temos, assim, um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. E não como se fosse uma relação entre pessoa e coisa. Ele é o nosso confortador. Entende? Nós não relacionamos com uma coisa, nós relacionamos com uma pessoa. Lembrando, de novo,
né, o conceito de pessoa, para não ficar vago na sua mente. Assim como o Pai e o Filho, o Espírito Santo é onipotente, onipresente, onisciente, eterno, criador. Só para falar, esses 5 atributos pessoais, né, incomunicáveis de Deus, isso aqui, quem pode ter isso aqui? Só quem é Yud, Re, Vav, Re. Só quem é Jeová. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A igreja nunca, jamais chega nesse nível aqui. Então, alegar que a igreja vai fazer parte da Trindade, isso é um ensino antigo já, tá? Mas ele não procede da Bíblia. A Bíblia nunca fala, porque a Trindade ela é composta de quê? Ela é composta de Yud, Re, Vav, Re. O Pai faz parte, o Filho faz parte, o Espírito Santo faz parte, porque o Pai é Yud, Re, Vav, Re, assim como o Filho é e o Espírito Santo é. A igreja não. Aí você precisa entender a questão de Elohim e Yud, Re, Vav, Re. Elohim, até um juiz da terra é chamado de Elohim, mas Yud, Re, Vav, Re não. Um juiz não é chamado de Yud, Re, Vav, Re. Então o Espírito Santo é verdade, como o Pai é, o Filho também é. Senhor, o Pai é, o Filho também. Yud, Re, Vav, Re. Doador da vida eterna, santificador, e por meio dele, o Pai e o Filho habitam em nós e assim nos unem a Deus. Certo? Ou seja, é assim que nós temos essa comunhão com Deus em um só Espírito. Porque não temos capacidade de explicar aquele que é. É claro, não tem nem jeito. Como que eu vou explicar um Deus que é imanente, transcendente? Né? Dizer que se trata de um mistério é o máximo que quaisquer um pode admitir. Tá? Por quê? Porque nele, nesse Deus enorme, magnífico, nós vivemos, nos movemos e existimos. Percebe como é que Deus é enorme? Nós vivemos, movemos e existimos dentro de Deus. Toda a criação é menor do que o Criador. Toda a criação está dentro do Criador. E ao mesmo tempo, Salomão, quando faz um templo, né? Ele fala assim, como é que eu posso, nem os céus dos céus pode te conter, quanto mais essa casa que eu fiz para habitar o seu nome. Ele sabe que nem o céu pode conter o Senhor. O Senhor é muito grande, irmãos. Deus não se limita à sua criação. Então, como é que eu vou ter a ousadia de tentar explicar a Deus claramente? Falar que é mistério não é ignorância, não é burrice, não é falta de entendimento, falta de revelação. Falar que é mistério é entender que há tantos mistérios que a Bíblia fala que aquilo que foi revelado é para nós e para nossos filhos, mas o que não foi, cabe ao Senhor. Agora, a própria revelação do próprio Deus na sua totalidade é algo que realmente é mistério. Como é que nós vamos fazer? Por quê? Porque nele nós vivemos, movemos e existimos. No mínimo que a gente tem que reconhecer é que, até onde Deus se revelou, ele se apresenta de uma maneira assim, misteriosa. No mínimo que a gente pode falar é misteriosa. O tema relacionado à triunidade, olha, tri é 3 e unidade, né? Uno, triuno. Então, vou escrever essa palavra aqui, triuno. Ou você pode pegar assim também essa expressão Deus trino, né? São palavras sinônimas. O tema relacionado à triunidade divina é extremamente elevado para ser tratado por simples analogias. Isso aí eu reconheço. Ainda assim, procuraremos usar de tais ferramentas, ou seja, eu vou tentar usar algumas analogias visuais, são ferramentas visuais apenas, repito, apenas a título didático, ciente de que nenhuma representação dessas poderá explicar Deus. Eu não quero ser abusado a ponto de falar assim, eu estou explicando Deus. Claro que não. Eu creio em Deus e eu reconheço que a minha fé está muito acima da minha razão, tá? Uma vez que ele está totalmente acima do nosso entendimento. Um Deus que pode ser explicado, para começar, ele nem é Deus. Porque se eu consigo resumir e dar todos os detalhes acerca desse Deus, como é que ele é tão importante assim? Mas esse aqui é um Deus assim
que ele se revela. Ele não pode ser totalmente conhecido, mas ele pode ser verdadeiramente conhecido. Verdadeiramente, mas não totalmente com a nossa razão humana. Isso não, tá certo? Agora, ele vai se revelar cada vez mais, né? Principalmente a nós que somos filhos. Vou usar uma analogia aqui bem simplista, né? É claro que, já deixo claro, você tem que considerar, já deixei aqui, óbvio que ressaltamos as devidas proporções. Por exemplo, a diferença entre os poderes, que são independentes do governo humano, em relação à unidade, né? A teologia vai usar pericoreses, né? Das hipóstases divinas. Então, quer dizer, a primeira palavra que você falar de Deus é que ele é amor. Então, o amor é o vínculo da perfeição. Então, Deus é perfeito. Aqui não tem amor. A gente sabe que aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui, o que tem aqui é disputa de poder. Óbvio que entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo não é disputa de poder. Isso é óbvio que não. Tá? Inclusive, a relação de autoridade está relacionada às suas funções e não à sua essência. Não está falando da Alcia, o Pai é mais Deus do que o Filho. Não, de maneira alguma. Funcionalmente, as coisas trabalham ali. Tá? Agora, vamos lá. Então, você tem aqui um exemplo. Constituição Federal. O governo é um. 3 são os poderes. Preste atenção. A Constituição fala o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos. Quem dera se fossem independentes e harmônicos, né, entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Mas o governo é um. Guarda isso, o governo é um. O governo não é 3 governos, é um governo. 3 são os poderes. Então você tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Achei bem interessante, porque o legislativo tem aqui do lado de cá o Senado, e do lado de cá você tem a Câmara dos Deputados. Né? Por que eu coloquei isso? Apesar de ter o Senado e a Câmara, você vê aqui bem, parece bipartido, mas é um poder só legislativo. E eu me lembrei que você tem Cristo também fazendo parte da Trindade, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não quero colocar um como judiciário, executivo e legislativo, longe disso, tem nada a ver. Mas Cristo também, como legislativo ele é Senado e Câmara, mas é um poder só, Cristo ele tem a natureza humana e divina, mas é uma pessoa só, né? É uma das hipóteses da Trindade. Então, se você trocar a palavra aqui Deus, governo por Deus, Deus é um. E 3 são as hipóstases, ou pessoas. Vou escrever pessoas porque fica mais fácil escrever, tá? Mas o ideal é a uma ousia e 3 hipóstases. Só para você entender, não existe 3 governos. E aqui eu estou pegando uma analogia bem fraca, porque alguém pode distorcer isso e falar que, mas o judiciário é independente. Não é isso. Só para você entender a ideia de que o governo é um, ou seja, Deus é um. 3 são os poderes, mas ainda analogia fraca. Vamos lá. Deus é um em ousia. Então você está vendo aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está tudo junto. Vamos pegar lá no princípio, antes de todas as coisas. E aí o que vai acontecer? Na verdade, a ousia é a essência de Deus. Né? Só há uma essência. E aí, de repente você vê isso aqui acontecendo. Ele é trino em hipóstase. Tá? Ou seja, as hipóstases divinas, realidades espirituais, individuais, né, são de uma mesma ousia, essência, natureza. Significa conter um ao outro, pericoreses, como eu falei. Assim, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o Espírito Santo em ambos, e ambos no Espírito. Um só Deus. Tá vendo a partir que você tentando explicar? Deus é um em ousia e trino em hipóstase. Percebe? Então, vamos lá. Lembra que eu tinha falado sobre a origem, ali, a essência, né? Que nós estamos falando da ousia aqui. Eu lembrei da vela lá, né? Então, quer dizer, o Pai é Javé, Jeová, e o de Revavirê,
né? Não sei qual a pronúncia que você vai usar. O Pai é Javé, o Filho é Javé, o Pai é Jeová, o Filho é Jeová, o Espírito Santo é Jeová. Já mostramos isso desde o início. Então você tem a hipóstase do Pai, a hipóstase do Filho e a hipóstase do Espírito Santo. Mas Deus é um só. Um exemplo simples, né, que Deus usa uma figura mais difícil da gente entender, mas a Bíblia fala que o marido e a esposa, quando se casam, eles se tornam uma só carne. Você passa para agora, nesse momento, eu estou aqui gravando esse estudo. E a minha esposa está na minha casa. Então, como que pode eu estar no estúdio e ela estar em casa e a gente ser uma só carne? Ou seja, a gente é uma só carne, mas nós somos duas pessoas distintas, mas uma só carne. Se para a criação Deus faz essa unidade, imagina do Pai, Filho e Espírito Santo ser um. Entende? Então vamos lá. Vou tentar resumir mais ou menos como que é complexo para nós. A nossa visão é assim. A gente só vê em 2D, né? Se você não sabe o que é 2D, depois você pesquisa aí, 2D. A gente só consegue ver a coisa assim, ó. Ver um quadrado. Você vê um quadrado verde. Então você vai falar, esse é um quadrado. Mas alguém fala, não, isso aí não é um quadrado, isso é um cubo. Mas você fala, mas eu estou vendo um quadrado. É a sua capacidade de ver que é limitada. Tá vendo? Era um cubo, mas você só estava vendo um lado, uma face do cubo, uma parte do todo. Então, a maneira que Deus se apresenta para nós, de acordo com a nossa capacidade de compreensão, ela é assim. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, a pessoa do Filho, dificílimo, se você tivesse só o Antigo Testamento nas mãos, dificilmente você chegaria à conclusão da pessoalidade do Filho. Dificilmente. É o que acontece também com o Espírito. A revelação ela é progressiva. E um dos últimos livros a serem escritos foram exatamente os livros de João, por volta de 90. Foi o último a escrever. E aí você vê claramente ali a personalidade do Espírito nos livros de João, no Evangelho de João, nas epístolas de João, 1º, 2º e 3º, e em Apocalipse. Porque a revelação é progressiva. Entende? Aí, esse camaradinha estava falando que só tinha uma cor, só tem um quadrado. Alguém falou, não, isso aí, na verdade, é um cubo, porque a capacidade dele compreender é muito limitada. É isso que eu estou dizendo, que Deus é um mistério. É difícil a gente compreender como que Deus pode ser trino. Por exemplo, essas faces que a gente está vendo aí, né? Desse cubo aí, você vê um... É claro que o cubo tem muito mais do que trino, né? Ele aí, no caso, vai ser 6 lados, né? Mas o propósito não é esse. O propósito não é falar de quantidade de lados, porque eu podia usar qualquer outra figura. Estou usando isso para você entender a capacidade limitada que nós temos. Por exemplo, tá? O cubo é esse. Aí, você gira ele, ó. Cada vez que você vai girando, você vai descobrindo novas coisas. Tá vendo? E lembrando, eu não estou falando que Deus tem 6 faces. Estou pegando o cubo como um exemplo, uma analogia. Deveria pegar um objeto com 3 lados, talvez, não sei se eu conseguiria achar um objeto assim. Tá? Então você vai descobrindo. Mas aquele rapazinho, que é eu e você, não iríamos conseguir perceber isso. A nossa visão é 2D, a gente só consegue ver... Aí, ó, tá vendo? A gente só consegue ver isso aqui. Um de cada vez, uma face você está observando. E isso eu não estou querendo dizer que você não consegue perceber no mesmo momento o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é isso. O que eu estou dizendo, a nossa visão em relação ao ser de Deus é muito complicada, é muito difícil, nós somos muito limitados. Então ele olha aqui, aí eles falam, quantos cubos tem? Ele fala assim, tem um, verde. Aí vem agora, esse certamente é um cubo diferente. Aí alguém fala, é o mesmo cubo. É um cubo diferente, pois eu vejo uma cor distinta. Tá vendo a limitação dele? Ó, ainda é o mesmo cubo, está mudando as cores. Não pode, né? Aí, ó, vai mudando, ó. Quer dizer, o cubo tem realmente todos esses lados, mas ele não tem capacidade de ver todos esses lados. Mas isso não quer dizer que não tenha. A dificuldade em explicar, em expressar, em até tentar compreender algo, não significa que isso é falso.
Aí eu me lembro do salmista falando sobre a grandeza de Deus, que aonde ele estiver, Deus está. Se ele descer ao Sheol, o Senhor está lá. Se ele for ao céu, o Senhor está lá. Ele fala tal ciência. E aí, em relação à aplicação do ser de Deus, né? Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Esse verso é o que eu poderia falar para você sobre a questão de ninguém explica Deus, né? Então, o que Deus revelou de si mesmo é que Deus é um, né? Mas ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai envia um outro, mas que é um com ele, que é o Filho. Aí depois o Filho fala, não, vou enviar o Espírito Santo. E aí o Pai envia, o Filho envia o Espírito Santo, que é um outro Consolador. Enfim, tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Eu posso tentar destruir esse ensino com muita facilidade. Se eu quisesse confundir a mente das pessoas com muita facilidade, sem nenhuma preocupação. Mas a minha consciência não me permite, né? É claro. Então você tem aqui o cubo. A maneira que a gente poderia entender seria mais ou menos assim, ó, em 2D. Ah, agora eu vejo. Eu vejo um verde, então tudo isso forma um cubo? Essa que seria a ideia. Mas como é que ficaria o cubo? Se eu só vejo em 2D, é difícil alguém até desenhar para mim. Ele pode dividir as partes e tentar explicar. Ó, esses 6 aí que você está vendo é um só. É um só. Mas você fala, mas como que pode? Eu estou vendo um verde, né? Eu estou vendo E aí quem está olhando de aspectos diferentes, de lado diferente, ele vai ver mais ênfase em uma parte só. Né? Então ele vai ver, o que você está vendo? Estou vendo um quadrado verde. O outro fala, não, o quadrado é cinza. O outro fala, não, ele é azul. Eu falo, é amarelo. Não, é rosa. O outro grita, não, é vermelho. E cada um está achando que está com a verdade. Só que na prática, Deus é muito mais do que simplesmente um só. Né? Ele é um, mas ao mesmo tempo ele é 3. No caso, o cubo é um só, mas ao mesmo tempo as pessoas estão vendo vários. E aí, a gente que ele é 3 hipóstases, mas uma só ousia. Lembrando, para que ninguém venha falar que eu estou falando que é 3 deuses. Nunca a igreja cristã, na sua história, admitiu a ideia de 3 deuses. Sempre é um Deus. Né? Essa é a base monoteísta que todos nós temos. Então, nós que temos essa mentezinha aqui 2D, fica mais fácil eu tentar explicar essas coisas em 2D. Tá? Eu vou tentar desmontar, a doutrina da Trindade é falsa, foi inventada em Concílio de Nicéia, e que não sei, aquela palhaçada toda que você já cansou de ouvir, né? Mas aí você ficaria satisfeito. Né? O problema é que eu ia comprometer o seu relacionamento com o Espírito Santo, por exemplo, pessoal, né? Ia colocar em você um monte de neura na sua cabeça. Eu não posso falar com Jesus porque o Deus Todo-Poderoso é o Pai, como se Jesus não fosse Deus Todo-Poderoso. Que eu não posso me dirigir ao Espírito Santo. O Espírito Santo não é divino. Ora, é o Espírito de Deus. Como é que não pode? Então você pode ajoelhar, orar, Senhor. E aí, meu irmão, pode ter certeza que Deus vai te ouvir. Tá? Na sua completude. Agora, Deus está no nível muito acima também do 3D. Eu estou pegando um exemplo entre 2D e 3D, a distância ainda é pouca. Só para você entender. É uma analogia. Mas Deus está muito acima do 3D, porque se você observar, existe um nível hiperdimensional. Então, vou usar essa expressão. Deus é onipresente, ele é hiperdimensional, está muito acima. Significa que ele é muito além da criação. Isso é, muito além da compreensão humana. Para nós, só nos resta adorar esse Deus. Reconhecer que ele está muito acima do nosso entendimento. Então, por não compreender os termos originais usados nos concílios, devido à pobreza da descrição do vocábulo grego, né? A descrição do vocábulo grego, não estou falando que o vocábulo grego era pobre, não. Estou falando no português, passando pelo latim até o português, e ignorando o sentido dos termos em sua aplicação no original, entre outros fatores, como reconhecer a definição teológica dos termos em sua aplicação doutrinária, porque há o sentido do termo e também tem que entender a definição
teológica dos termos na sua aplicação doutrinária. Não basta pegar o significado, significa isso aqui. Não. Você tem que entender o que significava para eles lá naquele tempo da história. Muitos têm feito confusão entre pessoalidade e corporeidade. Tá? Então, assim, torno a falar. Muitos têm feito confusão entre pessoalidade, isso ao longo da história, tá? E corporeidade. Assim exigem que, para que o Espírito Santo possa existir enquanto hipóstase, ou enquanto pessoa, deveria se manifestar corporalmente. Você vai ver algumas manifestações visíveis do Espírito Santo, como fogo, como pomba, apareceu para João Batista, um sinal do batismo, etc. e tal. Mas a questão toda é o seguinte: essa exigência de que para que o Espírito Santo possa existir enquanto uma pessoa, enquanto hipóstase, ele deve se manifestar corporalmente, ela é totalmente incongruente, né? E de modo visível aos homens. Isso não passa de artimanha para confundir os irmãos sobre termos tão complexos, difíceis. Veja bem, mas ele, Estevão, estando cheio de quem? Do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus, ele viu a glória de Deus e Jesus. Não fala que ele viu o corpo do Pai, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. E você já sabe que Deus aqui está relacionado à sua glória, ao seu brilho. E disse: eis que vejo os céus abertos. Veja bem, a Bíblia fala que nenhum homem pode ver a Deus no seu corpo natural e ficar vivo. Se Estevão tivesse visto, não a glória de Deus, mas visto a pessoa do Pai, ele deveria morrer ali imediatamente, não por causa das pedradas. Mas ainda ele fala, ele está falando ainda. Estevão está falando, ele não morreu. E aí o que acontece? Que estava à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Por que ele sabe que estava à mão direita de Deus? Porque ele viu a glória de Deus. A questão é, Estevão está aqui, vamos lá, olhando para o céu, e aí tem um trono, não sei se eu vou conseguir desenhar um trono, isso aqui é um trono. E aqui está a glória de Deus, tá? E ele está vendo Jesus à direita do Pai. Eu não sei se estava... Porque aí ele fala aqui, está em pé, né? Por isso que eu desenhei assim. À direita do Pai. Não adianta eu perguntar assim, por exemplo, mas cadê o Espírito Santo? Deveria estar lá. Para começar, o Espírito Santo estava lá. Mas como eu falei, não precisava ser visível, tá? E por que ele estava lá? Para começar, o Espírito Santo está no Pai, está no Filho, está em Estevão, porque o próprio Estevão estava cheio do Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo está? Está nele. Como é que eu preciso ver o Espírito Santo lá? Como eu já falei, eu não preciso de corporeidade, visibilidade para a existência. Não é? Esse é um conceito importante. Continuo com essa ideia. Olha, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, que é o Pai, e adoravam o que vive para todo sempre. Esse aqui é Jesus. Basta você verificar aqui. Ó. Apocalipse 1,18. Eu que fui morto, e eis aqui estou vivo para todo sempre. Estou pegando o contexto do mesmo livro. Né? E lançava suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por sua vontade são e foram criadas. Então vamos lá. Diante do trono. Certo? Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus, se eu voltar aqui, está diante do trono. Pronto. Então Estevão está vendo a glória de Deus, mas ele também... O que eu estou falando é que o Espírito de Deus também está aqui em Cristo. Está no Pai, está em Estevão. E é por isso que aí você vai falar, mas como que ele pode estar assim? Onisciência, onipresença, onipotência, nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de uma criatura. Isso diz, aí Jesus falando, o que tem
os 7 Espíritos de Deus. Jesus não é o Espírito Santo. Senão não faz sentido. Jesus é o Espírito Santo e tem o Espírito Santo. Não faz sentido. Tá? Então ele tem os 7 Espíritos de Deus. Por isso, quando Jesus fala, o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque ele tem os 7 Espíritos. E olhei, e se ele falasse assim, ouça o que Deus diz às igrejas, tá certo. Ouça o que o Pai diz às igrejas, tá certo também. E olhei, e eis que estava no meio do trono, olha quem está no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. Olha que coisa linda da divindade de Cristo. Jesus, na visão de Estevão, ele estava à direita do trono. Aqui, quando João está tendo a visão, ele está vendo o trono e ele está vendo o cordeiro aqui, sentado no meio do trono, com 7 espíritos. Ou seja, se fosse para aparecer, quando Estevão visse Jesus no meio do trono, no caso João viu, ele está vendo o Espírito Santo no trono também. Percebe? Diante do trono, no trono. Ele fala. E ele está vendo no meio do trono um cordeiro, como que havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, os 7 Espíritos de Deus estão não só diante do trono, mas eles estão agora no trono com o cordeiro. Mas já estavam no trono com o Pai. De toda forma, o Espírito Santo está no trono. E Jesus fala, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador que fique convosco para sempre. Irmãos, o Espírito Santo está ali no trono de qualquer forma. Então, volto a falar, não faça confusão de pessoalidade com corporeidade. Um espírito não precisa ser corpóreo. Vide os espíritos imundos, são pessoas, porém incorpóreos. Dito isso, vamos às evidências da existência e pessoalidade do Espírito Santo. Lembrando que eu estou falando aqui, mas lembra sempre que eu estou tratando de hipóstases, tá, irmão? O Espírito Santo fala aos homens, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Olha o Espírito Santo aí, ó. Apartai-me, olha, separando obreiros para o ministério. Separa para mim a Barnabé e a Paulo para a obra que eu vos tenho, aqui o eu tem implícito, é lógico, os tenho chamado. Olha para você ver. O Espírito Santo chama para o ministério. Né? Eu já falei sobre os detalhes. Apartai-me eles para a obra que eu tenho chamado eles para fazer. Então separa aí Paulo e Barnabé. Né? O Espírito Santo disse isso. O Espírito Santo ensina, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse Espírito Santo, esse Consolador, vos ensinará, ele ensina todas as coisas e vos fará lembrar. Ele convence, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Interessante, né? E fala assim, que convencer é uma atitude totalmente pessoal, uma força, uma coisa não faria isso. Aí ele fala, porque não crê em mim, do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai. Jesus vai para o Pai e vai enviar outro, o Consolador. Jesus está lá com o Pai. E não me vereis mais do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Ele intercede, o Espírito, também o Espírito semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Isso aqui está falando claramente que é o Espírito Santo que está fazendo intercessão por nós. Ou seja, qual é o sentido da oração? Você não consegue falar? Você já viu quando você vai orar e você está chorando? Você não consegue nem expressar direito. O Espírito Santo sabe o que você quer falar. Né? Com gemidos inexprimíveis. Inexprimíveis não é inexpremíveis, não é espremer. É não ter capacidade de expressar. Né? Nós não conseguimos falar, não conseguimos expressar com nossas palavras. E aquele que sonda corações sabe qual é a mente ou a intenção do Espírito. Olha, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos.
Você fala, mas é Jesus que intercede ou é o Espírito? Irmãos, dentro da Trindade você não tem essa competição, né? A gente tem essa ideia. Ele guia os crentes. Então disse o Espírito, olha que interessante, a Filipe, aproxima-te, está dando ordem, vai lá, aproxima-te desse carro e acompanha-o. O Espírito disse isso para Filipe. E o Espírito Santo de Deus testifica em nós aquilo que ele quer que a gente faça ou não. Quem tem comunhão com o Senhor sabe disso. Ele dá testemunho de Jesus. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei. Porque o Consolador já estava ali em Cristo? Já. Mas ele fala, eu vou enviar. Né? Da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Né? Ele reparte os dons espirituais, mas um só e mesmo Espírito opera todas essas coisas repartindo particularmente a cada um como quer. Conhece um por um as necessidades de um por um e sabe o que vai fazer um por um. Olha que interessante esse texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 4 ao 5. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Claro que 7 igrejas é uma figura, porque a gente sabe que 7 representa plenitude, totalidade. É uma figura de cartas que estão sendo escritas para todas as igrejas do mundo. É óbvio, todo mundo sabe disso. Aí, João, que está escrevendo as igrejas, as 7 igrejas, ele fala assim, eu escrevo da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aqui está falando do Pai. Também escrevo da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Aqui está falando do Espírito Santo. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o Filho, fiel testemunho, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, eu termino esse estudo aqui com essa definição de João, que ele está escrevendo. João às 7 igrejas, né, que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte do Pai, e da parte do Filho e da parte do Espírito Santo. Eu espero que você tenha gostado desse estudo. Se eu for fazer mais algum estudo sobre esse tema, eu devo fazer sobre a questão da teontologia, que é sobre a pessoa do Pai, né? de modo geral, sobre Deus, sobre os atributos divinos. Tá ok? Espero que você tenha gostado. Você que é talvez um professor, você que é um professor de escola dominical, de um curso de seminário, ou você que acompanhou esse estudo até agora, Deus te abençoe, ore por nós, né? Eu estou até rouco, porque estou falando desde o início sem uma água nem nada. Então eu peço que você ore por nós, que o Senhor te abençoe, né? Que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça do nosso Pai, né, Todo-Poderoso, e a consolação, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Ore por nós, que Deus te abençoe e um forte abraço. Amém?